Boa noite. É considerada a pior tragédia do ano envolvendo imigrantes. Uma embarcação com centenas de pessoas naufragou ao largo da Líbia. Pelo menos centena e meia de migrantes morrem ao largo da Líbia. O alerta parte das Nações Unidas. A Europa em brasa, vários países e cidades europeias atingem recordes de temperatura na segunda onda de calor extremo no espaço de um mês. O Parlamento espanhol chuma o governo de Pedro Sánchez. Unidas Podemos inviabiliza o executivo do PSOE e exige ministérios. A Ucrânia apreende petroleiro russo que terá estado envolvido na captura de 3 navios da marinha ucraniana. A autorização da exploração petrolífera em pleno mar Jónico ameaça ilhas gregas. ...150 mortos, 150 pessoas resgatadas, balanço de um naufrágio que as Nações Unidas já classificaram como o mais mortal deste ano no Mediterrâneo. A ONU pede uma ação urgente para acabar com a tragédia. A pior tragédia no Mediterrâneo este ano. A classificação é do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Pelo menos 150 pessoas morreram quando uma embarcação afundou na costa da Líbia. De acordo com sobreviventes, o barco saiu de Al-Khoms, uma localidade a 120 km a leste de Trípoli. Equipas de socorro e pescadores terão conseguido resgatar do mar centena e meia de pessoas que estarão agora a ser enviadas de volta à Líbia. As autoridades ainda não conseguiram apurar se havia mais um barco de passageiros. A ONU pede urgência na reativação oficial dos resgates no Mediterrâneo, o fim da detenção de migrantes na Líbia e a criação de corredores de saída seguros. O calor não dá tréguas e várias cidades europeias atingiram esta quinta-feira temperaturas recorde. A vaga de calor afeta dezenas de cidades em França, Itália, Alemanha, Holanda ou Bélgica, onde pela primeira vez foi emitido um alerta vermelho por causa do calor. Temperaturas recorde em vários países da Europa que passam pela segunda vaga de calor em menos de um mês. Na Holanda, os termómetros bateram recordes pelo segundo dia consecutivo. Esta quinta-feira registaram 40,4 graus. Foi o dia mais quente de sempre. Muitas pessoas viajam para o sul, para isto, para a Espanha, para a França. Em dias como este não é necessário, temos o mesmo tempo aqui. Quem me dera que fosse assim todos os dias. Na Alemanha, outro valor histórico, 41,6 graus. A cidade de Lingen foi o lugar mais quente do país, de acordo com os dados preliminares do Serviço Meteorológico Alemão. A capital, Berlim, registrou valores entre os 35 e os 37 graus. Acho que se passa alguma coisa com as alterações climáticas. Ao contrário de Trump, estou convencida de que está a acontecer. Percebo isto em nossa casa, que fica mais quente a cada verão. Temperaturas perto dos 40 graus afetam dezenas de cidades em França, Itália, Alemanha, Holanda ou Bélgica, onde pela primeira vez foi emitido um alerta vermelho por causa da temperatura. O calor extremo fez com que a maioria dos serviços em Bruxelas fechasse durante a tarde. França está particularmente atenta e não esquece a onda de calor que em 2003 matou quase 15 mil pessoas, especialmente idosos. Esta quinta-feira, Paris atingiu 42,4 graus, a temperatura máxima desde que existem registros. De acordo com o Serviço de Meteorologia Britânico, a capital registrou uma temperatura de 39 graus às 3 horas da tarde. Apesar da proibição de nadar no Tamisa, 3 pessoas estão desaparecidas desde terça-feira, depois de serem vistas a tomar banho no rio. Pedro Sánchez foi mais uma vez chumbado pelo Parlamento para ser reconduzido no cargo de presidente do governo espanhol. O Unidas Podemos, de extrema-esquerda, inviabilizou o executivo dos socialistas. O líder Pablo Iglesias quer o Ministério do Trabalho, uma vice-presidência e as pastas da Saúde e da Ciência.
Espanha continua sem governo. Pedro Sánchez não conseguiu o apoio necessário no Parlamento para ser reconduzido como presidente do governo espanhol. Na segunda votação de investidura, que decorreu no início da tarde desta quinta-feira, 124 deputados deram apoio a Pedro Sánchez, 156 votaram contra e 66 abstiveram-se. O líder do Partido Socialista Operário Espanhol precisava do apoio da formação da extrema-esquerda Unidas Podemos. As negociações entre Pedro Sánchez e Pablo Iglesias não chegaram a consenso. O partido da extrema-esquerda pretende entrar para o futuro executivo e assegurar o Ministério do Trabalho, uma vice-presidência e as pastas da Saúde e Ciência, uma proposta inaceitável para os socialistas. A primeira votação de investidura ocorreu na terça-feira, iniciando um período de 2 meses até 23 de setembro, em que ainda é possível formar um novo governo antes que seja convocada a dissolução do Parlamento e convocadas novas eleições, que poderão ocorrer no dia 10 de novembro. Boris Johnson anunciou o início de uma nova era dourada no Reino Unido, que será o melhor país para se viver em 2050. Mas antes disso, é preciso avançar com o divórcio com a União Europeia. O líder da oposição, Jeremy Corbyn, fez o novo primeiro-ministro britânico descer à terra com as implicações de um Brexit sem acordo. Order. Statement, the Prime Minister. Pela primeira vez, Boris Johnson discursou na Câmara dos Comuns enquanto primeiro-ministro. Prometeu a ambição de iniciar uma nova era dourada no Reino Unido, de o transformar no melhor país para se viver até 2050, mas a prioridade para já é resolver o assunto do Brexit. Vamos lançar-nos nessas negociações com a maior energia, determinação e espírito de amizade. Espero que a União Europeia esteja igualmente pronta e que repense a sua recusa em fazer qualquer alteração ao acordo de retirada. Se não, teremos naturalmente que sair sem o acordo nos termos do artigo 50. Johnson revelou que não haverá qualquer comissário britânico na futura comissão liderada por Ursula von der Leyen e pede a todos os que vivem no Reino Unido para que encarem esta nova era com otimismo. Também quero repetir de forma inequívoca a nossa garantia aos 3.200.000 cidadãos da União Europeia que agora vivem e trabalham entre nós. Agradeço-lhes o seu contributo para a nossa sociedade e a sua paciência e posso assegurar-lhes que, sob este governo, terão a certeza absoluta do direito de viver e permanecer aqui. Quero terminar também deixando claro o meu compromisso absoluto com a data de 31 de outubro para a nossa saída. O líder da oposição mostrou-se cético em relação às palavras de Boris Johnson, nomeadamente em relação ao Brexit. Jeremy Corbyn lembrou ao primeiro-ministro as consequências de uma saída sem acordo. Se o primeiro-ministro insistir num imprudente não acordo, ele aceita que estará a desrespeitar diretamente a vontade expressa deste Parlamento. A indústria, os negócios e os sindicatos têm sido absolutamente claros sobre a ameaça que isso representa. Nenhum acordo significa ficar sem ferro, sem indústria automóvel, o aumento drástico dos preços dos alimentos e enormes perdas de emprego. Boris Johnson regressou a Downing Street depois de um primeiro debate aceso na Câmara dos Comuns, em que respondeu a um total de 129 perguntas de todos os partidos. A política da Hungria face à crise migratória está na mira da Comissão Europeia. Bruxelas mandou para o Tribunal de Justiça da União Europeia a controversa lei que criminaliza a ajuda a imigrantes ilegais. A Comissão Europeia abriu um procedimento contra a Hungria. Bruxelas condena o facto das autoridades húngaras recusarem dar alimentos a migrantes num chamado campo de transição junto à fronteira com a Sérvia. Bruxelas considera que a posição do governo de Viktor Orbán viola várias disposições europeias, a começar pela Carta de Direitos Fundamentais. Na perspectiva da Comissão, a permanência obrigatória na zona de trânsito húngara está classificada como detenção ao abrigo da Diretiva de Regresso da União Europeia. Constatamos que as condições de detenção, especialmente a falta de alimentos, não respeitam a Diretiva ou a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, por isso decidimos hoje enviar uma carta de notificação formal.
Insatisfeita com a resposta de Budapeste, a Comissão decidiu também enviar esta quinta-feira para o Tribunal de Justiça Europeu a polémica Lei Stop Soros. A legislação criminaliza o auxílio a migrantes por parte de indivíduos ou organizações. Tem o nome do multimilionário de origem húngara a viver nos Estados Unidos, que tem publicamente apoiado várias organizações não governamentais. É mais uma farpa nas já tensas relações entre a Ucrânia e a Rússia. As autoridades de Kiev apreenderam um petroleiro de bandeira russa que terá ajudado à captura de 3 navios ucranianos por Moscovo. Os 15 tripulantes da embarcação foram, entretanto, libertados. A Ucrânia apreendeu esta quinta-feira um petroleiro russo pelo alegado envolvimento na captura de 3 navios da marinha ucraniana pela Rússia. Os tripulantes já foram libertados, mas a embarcação está sob custódia ucraniana no porto de Ismail, no rio Danúbio. No Facebook, o procurador-geral militar do país diz que o petroleiro Nika Spirit costumava ser chamado de Neima e que a investigação estabeleceu que os proprietários russos do navio mudaram o nome para ocultar o envolvimento em ações ilegais e num ato de agressão cometido a 25 de novembro do ano passado. O petroleiro foi colocado debaixo de uma ponte perto da Crimeia para impedir que 3 navios da marinha ucraniana entrassem no mar de Azov. A Rússia abriu fogo contra as embarcações, apreendeu-as e ainda mantém detidos os 24 marinheiros ucranianos que estavam a bordo, acusando-os de entrar ilegalmente nas suas águas territoriais. A apreensão ameaça atrapalhar as negociações sobre uma possível troca de prisioneiros entre os dois países e acontece semanas depois do novo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ter falado pela primeira vez com o presidente russo Vladimir Putin. O incidente pode vir a agravar as já tensas relações entre Kiev e Moscovo, que permanecem marcadas pela anexação da província ucraniana da Crimeia pela Rússia em 2014 e pelo apoio do Kremlin aos separatistas pró-russos no leste da Ucrânia. O Supremo Tribunal do Brasil rejeitou o recurso apresentado pela Petrobras contra a obrigação de abastecer 2 navios iranianos parados no Paraná por falta de combustível. Com esta decisão, a estatal brasileira vai mesmo ter que abastecer os navios que chegaram ao Brasil com ureia e que pretendiam regressar com milho. A Petrobras recusava abastecer os navios, justificando-se com as sanções dos Estados Unidos sobre Teherão. Os telemóveis do presidente do Brasil foram alvo de ataques do grupo detido na terça-feira, suspeitos de serem responsáveis pela recolha ilegal das comunicações do ministro da Justiça, Sérgio Moro, depois veiculadas no jornal da Intercept. O Ministério da Justiça anunciou que os celulares usados pelo presidente Jair Bolsonaro foram alvo de ataques hackers promovidos pelo grupo que foi preso na operação Spoofing, deflagrada na última terça-feira. O presidente Bolsonaro reagiu de imediato no Twitter. O número de brasileiros em Portugal cresceu 23% e bateu um recorde de 7 anos. A crise e a violência são as principais razões apontadas para a nova vaga de imigração. Por causa da segurança e da língua comum. Portugal é cada vez mais o destino da vaga de imigração que atinge o Brasil. Segundo dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, neste momento os brasileiros são a maior comunidade estrangeira em Portugal, com mais de 105 mil pessoas em situação regular. Um recorde histórico alcançado depois de um aumento de mais de 23% entre 2017 e 2018. O novo presidente é agora apontado como motivo para a saída. Grupos específicos que vêm mesmo pelo efeito Bolsonaro. Grupos, por exemplo, da comunidade LGBTQI+, ativistas na área dos direitos humanos e muitos estudantes até que, com medo da questão da educação e da repressão que tem já se sentido nas universidades, nas pesquisas, optam por vir a Portugal. Portugal é visto como um porto seguro para a comunidade LGBTI brasileira. Está empatado com o Canadá e com a Suécia no primeiro lugar de destinos mais hospitaleiros para a comunidade, segundo o índice do Spartacus International Gay Guide. Muitos brasileiros chegam a Portugal para fugir à homofobia, considerando que o preconceito aumentou com a eleição de Jair Bolsonaro. A cada 16 horas, um membro da comunidade LGBTQ+ é morto e assassinado. Em 2018, nós tivemos 420 mortes. Esse ano, a gente já teve 121 mortes. Então, a gente vive uma insegurança constante. A gente vive uma violência constante, simplesmente por ser quem somos.
Empreendedores e trabalhadores pouco qualificados, famílias e estudantes. Os brasileiros chegam em massa a Portugal, um refúgio de segurança com perspectivas de um futuro melhor. O Banco Central Europeu manteve esta quinta-feira, 25 de julho, as taxas de juros diretoras inalteradas. E assim deverão ficar até ao final do primeiro semestre de 2020. O Conselho de Governadores não se quis antecipar à Reserva Federal, que se reúne na próxima semana com a expectativa de redução dos juros. O governo grego concessionou 17 mil quilómetros quadrados de mar a companhias petrolíferas. A exploração em pleno mar Jónico, ao largo da bela ilha de Zakynthos, desencadeou uma onda de receios e críticas. A reportagem é de Antonis Nikolodakis. Está em risco uma das joias do turismo grego. Quem o diz é o Fundo para a Proteção da Natureza. A organização lançou o alerta para Zakynthos. A riqueza natural da ilha pode desaparecer. Em causa, a decisão do governo grego de concessionar 17 mil quilómetros quadrados de mar para exploração petrolífera. O Fundo para a Proteção da Natureza enviou o veleiro Blue Panda para patrulhar o local e chamar a atenção. Estamos a falar de áreas com enorme importância ecológica, mas também de grande importância turística. Cerca de 1/3 do produto interno bruto das ilhas jónicas vem do turismo. Imaginemos o cenário de um pequeno ou grande acidente com petróleo nestas águas e o impacto que teria nestas ilhas. Os ativistas têm multiplicado os contactos de sensibilização com a população e empresários locais. Filmaram mesmo um protesto subaquático para mostrar a pureza do ecossistema que é ameaçado pela exploração de petróleo. Salvem o paraíso, a Grécia livre de petróleo é o slogan da campanha, que já faz eco em terra. Hoje a Europa está a virar as costas à exploração de petróleo, mas a Grécia prefere escolher um caminho diferente. Um acidente com petróleo seria devastador tanto para o ambiente natural em Zakynthos como para o turismo, que é a maior fonte de rendimento na economia das ilhas gregas. O governo argumenta que a Grécia incorporou todas as leis europeias de proteção do ambiente, que são as mais restritivas do mundo. As organizações não governamentais e ativistas internacionais insistem que um ecossistema icónico e muito sensível está a ser posto em risco para um pequeno e duvidoso retorno financeiro. Apóstolos Taikos, from Zakynthos, for Euronews. E ao final do Euronews Noite, até breve.